Boa noite a todos e a todas aqui presente neste grande evento. Para mim é um prazer, é uma honra estar com vocês falando um pouco sobre ah, as tecnologias educacionais no ensino de ciências. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do Sexto Congresso de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, pelo convite feito. Será um grande prazer hoje conversar um pouquinho com vocês sobre educação, né? E também trazer algo que está muito próximo hoje do nosso cotidiano, que são as tecnologias, né? Então, associar a tecnologia ao processo educacional. Eu sou Cláudia Helena Carneiro, sou professora do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus de Rio Claro, e lá também eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Vegetal. Logo enquanto eu estava no meu doutorado, eu fiz concurso aqui para a universidade, para a UFES, e fui contemplada, então, passei nesse concurso em primeiro lugar e assumi o meu posto e estou aqui até hoje. Eu agradeço muito a esta universidade, né, a UFES, por estar me proporcionando vivências que facilitam muito o meu trabalho e faz com que eu realize meu grande sonho, que é a docência, né, de uma forma prazerosa, tranquila. Então, e desejo também a todos os participantes que apreciem esse momento que nós vamos conversar a partir de agora. Bom, antes da gente falar das tecnologias educacionais, né, propriamente dita, né, então vamos saber um pouquinho o que é tecnologia educacional. Bom, tecnologia nós podemos definir, né, ela é uma palavra constituída, ela tem origem grega, né, formada por duas partes, né, então duas palavras, técnica, que significa técnica, arte, ofício, e logia, que é então o conjunto, né, o estudo ou conjunto de saberes. Então, tecnologia, a gente pode dizer que seria a arte, o conjunto de saberes para a realização de um ofício, né, ou de uma técnica. Ou nós podemos dizer que são um conjunto de processos, métodos e técnicas, habilidades e ferramentas usados na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos específicos voltado para a resolução de problemas oriundos da necessidade humana. Então, o significado de tecnologia, ele passa a ser bem amplo, né, então são os processos que vão auxiliar de alguma forma, alguma situação ali, associada ao cotidiano, à vida do homem, né. E o que é tecnologia educacional? Bom, a tecnologia educacional, então, é você associar todos esses processos de traz alguma inovação, alguma técnica que venha a facilitar o cotidiano no ambiente escolar, o cotidiano do professor, né. Então, nós podemos dizer que é a utilização ou a incorporação de recursos tecnológicos para fins pedagógicos, né. Então, a inserção das tecnologias da informação e comunicação na educação como suporte aos processos de ensino-aprendizagem em diferentes contextos da educação formal e não formal, né. Bom, a tecnologia educacional, então, ela está associada às tecnologias de informação e comunicação, assim como às tecnologias digitais de informação e comunicação, as TIC e as TEDIC, né. Essas tecnologias que estão, muito atuais, muito comuns na nossa vida, né, elas são propiciadas através de ferramentas que nós denominamos de mídias. Então, as mídias são essas ferramentas que propiciam, que facilitam essa comunicação, né, existente aí no cotidiano de diversas formas e que vem auxiliar ali,
o homem na resolução de problemas, em suas vivências, né, sempre tentando ali facilitar todo esse processo. As mídias, então, como exemplos de mídias, dessas ferramentas, nós podemos utilizar-se nesses processos, a televisão, rádio, a TV, internet, né? Então, essas são vários, os jornais, as revistas, são mídias que permeiam aí essas tecnologias da informação e comunicação, e assim como as tecnologias digitais de informação e comunicação, né? A diferença entre uma e outra é que os canais utilizados pelas TEDIC são em meios digitais. Por que utilizarmos, então, essas tecnologias digitais da informação e comunicação na prática docente? Bom, inicialmente porque ela vai facilitar a aprendizagem, né? E essa facilitação da aprendizagem, ela vai proporcionar um incentivo à aprendizagem contínua para o aluno, uma vez que ele já está inserido ele já tem afinidade com essas tecnologias, com essas ferramentas, e isso então, você utilizando algo do cotidiano do seu estudante, você já vai estar facilitando, né, vai estimulando e facilitando essa aprendizagem. Isso acaba, então, motivando eles a participarem do processo educativo. Além disso, há a promoção da alfabetização e do letramento digital, né, que são pontos aí bem destacados na BNCC. Então, você permite ali, oportuniza aos estudantes, não só aos estudantes, como a toda a comunidade escolar, e extensivo até aos familiares, esse letramento digital, essa alfabetização, propiciando então o manuseio, o uso dessas tecnologias que possam facilitar não somente a aprendizagem escolar, como a aprendizagem cotidiana. Também, né, um dos estímulos aí, o do porquê utilizar, está associado ao desenvolvimento do senso crítico. Então, você oportuniza, né, os seus estudantes a desenvolver o senso crítico utilizando essas ferramentas, esses meios. Também propicia o incentivo à autonomia, né, dando ali a oportunidade para os seus estudantes de utilizar-se dessas ferramentas de uma maneira fora do contexto da sala de aula e que vai também facilitar a sua aprendizagem. Assim como uma das promoções, né, garantidas pelo uso dessas tecnologias é a otimização do tempo. Então, vai facilitar o tempo ali de uma atividade, de uma prática, utilizando um recurso, e isso então é de grande valia para se utilizar essas tecnologias no nosso cotidiano escolar, né. E há alguns requisitos necessários para que a gente possa inserir as tecnologias digitais, né, da informação e comunicação na educação, né. Primeira coisa, não adianta você escolher uma ferramenta e querer utilizá-la sem conhecer os recursos que há disponíveis, né, e como manuseá-los. Então é importante conhecer esses recursos, né. Uma outra coisa muito importante é é preciso diagnosticar as condições de conhecimento e acesso dos seus alunos a essas tecnologias. Então você precisa diagnosticar isso para poder saber qual ferramenta utilizar, em que momento utilizar, e isso tudo interfere no seu planejamento. Planejar conforme o contexto educacional. Então, você tem que ter o conhecimento das ferramentas disponíveis, dos recursos, como você pode utilizar esses recursos, saber o grau de conhecimento, né, desses recursos pelos seus alunos ou até o acesso a esses recursos, né, e ver o contexto em que isso pode ser inserido e planejar de uma forma bem tranquila e tendo como base, então, todo esse conhecimento. Se você não entender,
né, se você não tiver o conhecimento dessa situação, educacional, dificilmente você vai conseguir fazer com que essas tecnologias facilitem o processo de ensino e de aprendizagem. Bom, essas tecnologias, né, a tecnologia educacional, para que ela dê certo, é necessário conhecer os recursos tecnológicos e ver quais estão acessíveis, quais vão facilitar realmente o seu cotidiano, né. Então são vários recursos tecnológicos que nós podemos utilizar, né. Então aqui eu trago para vocês uma amostra de vários recursos que você pode utilizar ali no planejamento das suas aulas de ciências, de biologia, enfim, de uma forma como de matemática, de língua portuguesa, enfim, de todas as áreas, né. Então essas ferramentas digitais, elas se traduzem em plataformas, né, em aplicativos, enfim, em recursos que são muito úteis e muito intuitivos, tanto para o professor quanto para o aluno, né. Então, algumas plataformas aqui que eu costumo utilizar no meu dia a dia, são essas que para cada uma vai ter uma determinada finalidade. Então essas que eu trago aqui são plataformas de videoconferência, onde você pode interagir com seus alunos de uma forma síncrona, né. Então nós temos o Google Meet, o Zoom, Microsoft Teams, Jitsi Meet, Webex Meet. Então essas plataformas, elas têm versão gratuita e têm a versão paga, né, e são ferramentas ali de interação entre você e os seus, estudantes, né. Outras plataformas que podem ser utilizadas, são plataformas onde você pode, fornecer ou disponibilizar materiais, recursos, atividades, e fazer também interação com os seus estudantes, né. Então eu trago aqui alguns exemplos dessas plataformas, como o Google Classroom, o Edmodo, o Facebook, o Moodle. O Facebook, né, ela é considerada como uma rede social, mas você pode transformá-la também como uma plataforma ali de suporte, depois criando grupos privativos, aonde você faz um repositório de recursos, você pode propor atividades, interação, fóruns e etcétera, né. Outras, plataformas são aquelas que armazenam, né, documentos, são os repositórios virtuais, como o OneDrive, Google Drive, Dropbox, que você pode disponibilizar, serve para disponibilizar materiais e recursos também, e, para que os seus estudantes tenham acesso. Outras ferramentas, né, são, o YouTube, Spotify, Deezer, que estão associados aos recursos audiovisuais. Então você pode utilizar vídeos, documentários, entrevistas, podcasts, músicas, né, utilizando essas plataformas. Temos também aqui, outras plataformas aonde você pode trabalhar colaborativamente com seus estudantes, assim como você pode utilizar-se para preparar as suas aulas, as suas atividades, tais como o Google Slides, o PowerPoint, o Canva, o Presley, todas elas então têm infinitas possibilidades de utilização, eh, como ferramentas educacionais. O Jamboard, que é um quadro virtual que você pode trabalhar tanto em momentos síncronos com assíncronos, utilizando, essa ferramenta ali como uma forma colaborativa, né, pedir para que seus alunos acessem e colaborem ali, interajam com você no momento de aula síncrona, utilizando ali, uma videoconferência. Outras ferramentas como WhatsApp, Telegram, Google Duo, Signal, onde você pode utilizar ali para efeitos de comunicação, interação, discussão sobre algum tema.
O Trello, o Padlet, que já são ferramentas que você pode utilizar como murais, como um recurso também. O Padlet também pode ser utilizado como um repositório de recursos, como uma trilha de aprendizagem, então tem infinitas possibilidades. O Google Forms, que é uma outra ferramenta que você pode utilizar para propiciar ali, para fornecer atividades, interação com seus estudantes, efetuar avaliações. Essas ferramentas aqui que você pode utilizar para produção de mapas mentais e mapas conceituais. Essas outras ferramentas para produção de enquetes e outros recursos, nuvem de palavras, um brainstorm, enfim, tem várias possibilidades. Assim como tem essas plataformas aqui, que são as plataformas de jogos, né, de interação, que você pode criar atividades, utilizar-se no momento síncrono ali da aula, ou você pode também utilizar como atividades assíncronas. Então, várias dessas ferramentas aqui poderão ser utilizadas também. Então, nós podemos ver que há um leque muito grande de recursos que vocês podem utilizar, de recursos tecnológicos que vocês podem utilizar ali no cotidiano, na sua prática pedagógica, na sua prática docente, né. Então agora eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades para o ensino de ciências. Então, nós temos aqui, né, a primeira possibilidade que eu trago aqui para vocês é a realização de atividades colaborativas. Então, pensando que nós temos ali a nossa turma dentro da nossa sala, né, virtual ou não, então, pensando agora no caso de atividades dentro do ensino remoto, né, então você pode propor à turma a elaboração, a produção de um texto colaborativo sobre uma determinada temática, né. Então, você vai criar um arquivo para que eles possam, utilizar-se para escrever, para redigir esse texto, né, aonde todos vão ter acesso, então o professor vai fornecer os links de acesso a esses estudantes, né, para que eles possam, então, fazer a sua produção textual, e esse arquivo, então, ele vai estar depositado num drive, na nuvem, né, então o professor vai ter acesso total e vai ter esse conhecimento de quem é que está acessando e como é que está sendo essa produção de texto colaborativo. Para realizar essa atividade, essa produção de texto, o professor, então, ele vai fornecer, né, materiais ou recursos que servirão como suporte para que esses alunos possam fazer essa produção de texto. Então, vamos supor que a temática seja meio ambiente. Então, você vai solicitar para os seus estudantes a produção de um texto versando sobre meio ambiente. Então, você vai fornecer ali, textos, ou materiais textuais como, recursos disponíveis na internet, outras fontes de informação. Então, eles vão fazer a leitura desse material que pode trazer diversas ênfases. Por exemplo, pode ser uma reportagem, né, de um blog ou de um site, de uma revista, de um jornal, falando sobre um desastre ecológico que aconteceu em determinado momento, ou você pode fornecer ali um capítulo de um livro virtual, aonde esse estudante ele vai poder então fazer a leitura para ter esse conhecimento sobre esse assunto, né, aonde você traz então essas informações mais conceituais. Você pode também fornecer a esses alunos outras fontes, como uma entrevista que foi realizada sobre algo associado ao meio ambiente, através de um podcast depositado em uma dessas plataformas que eu já mencionei anteriormente, assim como você pode fornecer para eles, né, recursos audiovisuais como um vídeo
disponível no YouTube que fala sobre, alguma um documentário que fala sobre algo relacionado ao meio ambiente, etcétera. Então isso vai servir como suporte para que esses estudantes consultem esses materiais e que, possam então, com essas informações, elaborar esse texto colaborativo que o professor então vai ter acesso depois. Então essa é uma atividade que pode ser feita para dentro de qualquer área do conhecimento e que pode estar associada a qualquer disciplina. Nisso você vai estar desenvolvendo várias habilidades ali com os seus alunos. Uma outra possibilidade, então, é a utilização, que eu trago aqui para vocês, do Facebook como um ambiente colaborativo. Então, você pode utilizar essa plataforma criando uma turma ali, uma sala de a uma um grupo privado virtual, você insere os seus alunos e aí você pode então utilizar como um ambiente colaborativo e que você pode, utilizar durante toda a sua disciplina, ou também você pode utilizar para desenvolvimento de projetos. Então, as possibilidades que tem ali é o compartilhamento de informações, então você pode ali, passar informações para os seus estudantes, assim como eles também podem, escrever. Você pode socializar materiais e recursos, colocar um vídeo disponível, uma atividade associada àquele vídeo. Você pode também, indicar links, eh, colocar ali disponíveis infográficos, enfim, diversos materiais. Você pode propor discussões de temas diversos através de um fórum criado dentro desse próprio grupo, né, propor a construção de textos de uma forma bem colaborativa, separar sua turma em grupos e cada grupo elaborar um texto e esse texto ser ali, postado dentro dessa do grupo, e todos vão ter acesso dentro dessa plataforma, e todos da turma terão acesso e poderão comentar e compartilhar, e trocar informações, né, e pode servir também como um repositório de materiais, de produções dos seus estudantes, né. Então, ele não é somente uma rede, social, nós podemos utilizá-lo também como um ambiente colaborativo, né, ali para sua turma. Um outro exemplo que eu trago aqui é o quadro interativo, o Jamboard, utilização dele, então, dentro, da sua sala virtual. Então, esse quadro você pode ali elaborar atividades e eu trago aqui como exemplo, né, colocação de tirinhas com perguntas, e aí os alunos eles têm acesso a esse quadro e eles podem escrever o que é que eles estão entendendo sobre essa tirinha. Você pode também fazer diversas atividades, né. Então, várias atividades podem ser, elaboradas, né, e realizadas. Então, o Jamboard ele é uma ferramenta altamente colaborativa, porque todos os alunos podem ter acesso, você fornece o link e eles entram, né, ao mesmo tempo ali e podem colaborar simultaneamente. Então você pode realizar estudo de tirinhas, estudo dirigido, estudo de caso, leitura de imagens, pode fazer, estimular a produção de atlas, de glossários ilustrados pelos seus alunos, né, propor a realização. Então você pode criar cada página, cada quadro para um grupo e estabelecer ali com que eles elaborem, né. Então dentro desse quadro, você pode inserir imagens, textos, diversos recursos ali, então, que possam ilustrar, além da construção de textos. Ou você pode utilizar também como uma construção de um mural colaborativo. Uma outra possibilidade para o ensino de ciências é a construção,
né, de tirinhas ou de histórias em quadrinhos utilizando as ferramentas virtuais. Então, há várias ferramentas, várias plataformas para a construção de histórias em quadrinhos, e eu trago aqui um recorte, né, da utilização dessa, do Pixton. Então, o Pixton você pode, então, essas duas tirinhas, elas foram construídas, então há todos os recursos que você pode utilizar. Então, você propõe aos seus estudantes a construção, né, do pensamento do personagem, a construção das falas, da história, né, utilizando ali um dos assuntos que você esteja trabalhando na sala de aula. Então, você pode falar sobre a questão da energia, como esse caso aqui, né, desse quadrinho, onde o que está envolvido nesse diálogo aí é a questão da energia solar, né? Então, numa situação em que acaba a energia ali da casa e ela não pode tomar o seu banho quente, e aí a colega diz que lá, ela, na casa dela, ela pode tomar porque ela utiliza energia solar. Então, através de um simples diálogo, você pode ali inserir várias informações. Então, o professor pode utilizar esse recurso para a criação das suas próprias histórias e apresentar para os estudantes, como é um outro recurso que você pode propor para que os estudantes criem as suas histórias. Uma outra possibilidade é a criação de mapas mentais e conceituais, né? Então, essa estratégia, ela é extremamente interessante para se utilizar dentro da sala de aula com os seus estudantes, com os alunos, e aqui então eu trago essa proposta. Normalmente na sala de aula presencial, o professor solicita a construção desses mapas mentais ou mapas conceituais sobre um determinado assunto que ele trabalhou durante a unidade ou durante uma sequência didática. No caso aqui, eu trouxe como exemplo sobre o sistema respiratório. Então, o professor trabalhou algumas aulas, né, uma sequência de aulas sobre o sistema respiratório, e ao final ele solicitou aos seus estudantes que construíssem esses mapas, um mapa sobre o sistema respiratório. Então, o estudante, ele fez esse mapa lá na casa dele e depois ele apresentou ao professor. Nós podemos também utilizar, além da forma manuscrita, a produção, né, desses mapas utilizando esses recursos digitais, né, uma ferramenta virtual. Aqui eu trago com a ferramenta CMAP Tools, aonde houve a construção desse mapa aqui, né, também sobre o sistema respiratório. E aí tem a possibilidade de utilizar essa ferramenta, assim como você pode fazer isso manual, você pode fazer através do uso dessa ferramenta, então inserindo imagens, a parte textual, né, e fazendo, né, realizando essa proposta que é, então, trabalhar com essa concatenação das ideias dos estudantes em relação àquela temática, né. Então, também há inúmeras ferramentas, inúmeras plataformas que você pode utilizar para a construção de mapas mentais e conceituais que estão disponíveis aí gratuitamente. O Google Forms é uma outra possibilidade que você pode, então, utilizar para realizar atividades como estudo dirigido, leitura de imagens, diversas atividades ali de reforço, de revisão, avaliações. Então, os 3 tipos de avaliação, você pode fazer uma avaliação diagnóstica, apresentando aí nesse formulário uma imagem, e você pode selecionar, possibilitar que os estudantes escrevam, redijam algo sobre a percepção deles sobre aquela imagem. Você pode fazer também perguntas, né, abertas ou fechadas, então com resposta com campos abertos, né, ou questões objetivas,
né. Então aqui eu trago como exemplo, né, uma revisão sobre um assunto onde vai uma série de questões que os alunos respondem, e aí o professor ele tem depois, ao final, como extrair todas essas informações e saber como é que a turma foi, né, em relação àquela atividade, qual foi a pergunta que teve maior equívoco, para que o professor possa, então, reforçar sobre aquele assunto, né, e pode também realizar atividades, né, dentro do ensino remoto. Uma outra possibilidade é a utilização do escape room, né, então, essa é uma estratégia que foi puxada, né, que ela foi baseada, nesses jogos e que agora nós podemos utilizar também em sala de aula. O escape room, ele pode ser utilizado numa aula presencial, física, né, o professor ele pode adaptar essa sala para a realização dessa atividade, e também há a possibilidade de utilizar-se plataformas ali para fazer esse ambiente, né. Então o que que vem a ser esse escape room? Então são desafios que você vai lançando em torno, você cria uma história, uma situação, problema, e aí você, vai dando pistas e estabelece passos para que você, ao longo desses passos, você vai, realizando atividades e você vai conseguindo, através de pistas, você vai, eh, conseguindo códigos, né, e, você vai unindo esses códigos. Então, no ambiente um, né, no passo um, você vai lá, e aí diz para você realizar uma atividade, se você acertar aquela atividade, conseguir realizar, você ganha o primeiro código. E aí, ao final de realizar todas essas atividades, né, dentro desse ambiente, né, dentro dessa proposta, você, une todos os códigos e aí ele vai formar um código final, né, e que vai ser a finalização dessa atividade. Então você pode utilizar, como por exemplo aqui, as ferramentas Google para elaborar esse, escape room digital. Então, começando, você pode construir esse escape room utilizando o Google Sites, né, como se fosse a sala, essa sala aí de da atividade, né. E, como passo inicial, você pode utilizar o Google Maps para inserir ali o mapa com todos os pontos aonde você vai ter que ir para solucionar, resolver alguma situação para se conseguir o código de acesso. E aí você pode, para cada um desses, para cada uma desses passos, você pode utilizar ali uma das ferramentas disponível no Google. Então, você pode utilizar os slides, montar um slide ali com perguntas e respostas, né? Você pode, disponibilizando uma imagem, você pode colocar um vídeo e nesse vídeo ter uma mensagem e você faz uma pergunta sobre aquele vídeo e a resposta é que se acertar vai ganhar uma pista. Você pode utilizar também, o aplicativo de desenhos para que eles possam elaborar algo associado, né, como um todo. Pode também inserir o formulário do Google para que responda ali algumas perguntas, objetivas, enfim. E aí ao final, né, vai ter um código e aí aparece uma mensagem, você pode colocar uma mensagem ali para que no próprio formulário, né, como última atividade, para que coloque seu código aqui. E aí, quando você digita o seu código, a atividade ela é encerrada. Então aí depois você tem como, verificar a atuação do seu estudante a respeito disso. Então é uma atividade muito interessante também para ser realizada. Você pode também utilizar-se algumas plataformas que possibilitam a criação do escape room. Então eu trago aqui o Fike Link, que possibilita a criação, então, do escape room. E aqui, como exemplo, eu trouxe uma já disponível, que é um escape room de química,
aonde, tem lá as instruções de como você iniciar essa atividade. Então, para iniciar o jogo, você tem que clicar aqui nesse ponto de interrogação e depois seguir a numeração. Então você vai clicando em cada uma dessas numerações e realiza a atividade ou responde a pergunta, vê o que se pede e ao final de cada uma dessas numerações, se você responder corretamente, você vai ganhar uma senha e ao final, então, você vai juntar todas as senhas e vai ter o encerramento da atividade. Então, quando nós clicamos aqui na quando nós clicamos aqui nessa interrogação, vai abrir ali a mensagem, né: "Oi, você está preso nessa sala e para sair terá que seguir as pistas e desvendar os enigmas que eu deixei espalhados pela sala. Espere que seja bom em química. Boa sorte". Então, nesse passo aqui, aí você vai seguindo ali todos os passos. E aí, ao final, depois que você anotou todos os códigos, vai aparecer essa mensagem, e aí você tem que digitar a senha na ordem correta, né, enigma 2, 3, 4, 5 e 6. E aí quando você digita, você encerra a atividade. Então é uma proposta muito legal, muito interessante, que você pode utilizar então essa plataforma virtual para a criação ali do seu escape room, que trabalha então com resolução de enigmas. Muito interessante. Eu trago um outro exemplo, que é a BioRender, que é um outro aplicativo que você pode utilizar para produção de materiais, de recursos. Então, você pode, criar recursos utilizando essa plataforma. Ela tem muitos ela dispõe de vários ícones que você pode utilizar, para diversas áreas. Então, para biologia, você pode fazer a construção de uma cadeia alimentar e depois fornecer isso para os alunos. Então, o BioRender ele serve para que você possa produzir material ali, para suas aulas. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o Canva. Então, no Canva, você pode produção de atividades, infográficos, atividades interativas também, né? E, enfim, você consegue trabalhar de uma forma interativa, né? E fornecer isso para os seus estudantes. Assim como você pode pedir para que seus estudantes construam infográficos utilizando essa plataforma. Um outro exemplo é o Mentimeter, onde é uma ferramenta colaborativa também, que você pode trabalhar com enquetes, fazendo avaliação diagnóstica ou como revisões. Então eu trago aqui algumas propostas, né, aqui é uma enquete, uma pergunta onde você fornece o link para o estudante, você fornece o link para o seu estudante, e ele vai respondendo as perguntas e isso vai aparecendo, simultaneamente você pode projetar e conversar com os estudantes sobre isso, né. Então, aqui essa atividade foi eu que apliquei, que eu perguntei para os meus estudantes, né: "Para você, mata e capim são iguais?". Então eu fornecia, tinha as possibilidades e depois isso gerou uma discussão na aula. Assim como você pode realizar ali uma nuvem de palavras através, né, utilizando esta ferramenta. Uma outra proposta é a utilização do PowerPoint para construção de jogos. Então, você pode construir ali uma sequência, quiz ou qualquer outro tipo. Esse daqui foi um jogo que eu mesmo criei para minha turma, onde eu utilizei as próprias ferramentas que o PowerPoint disponibiliza para fazer um jogo do tipo, show de show de perguntas, né, então nesse esquema aqui. O Kahoot, que é uma plataforma de jogos que ela tem a parte gratuita e você pode criar e interagir com seus estudantes ali no momento da sua aula assíncrona no ensino remoto. Então, você pode fazer uma avaliação, você pode fazer uma retomada de assuntos ou uma revisão utilizando esta plataforma.
O Wordwall, uma outra plataforma de gamificação, né, de games, de elaboração de games, onde você pode propor atividades ali interativas durante as suas aulas síncronas, como você pode construir atividades em que eles podem utilizar nos momentos assíncronos. Uma outra proposta é o Geniali, você pode construir várias atividades, como esse joguinho aqui, a trilha de ciências, então você pode jogar online, como você pode disponibilizar para os seus estudantes de forma assíncrona, né. Então, você pode trabalhar também com imagens interativas, então você fornece essas imagens para os seus estudantes, e ele vai clicando aqui, e vai, abrindo, né, os materiais que você vai, associar, né, a essa imagem interativa. Então essa proposta aqui, que eu realizei com os meus estudantes, né, então eu propus uma trilha de aprendizagem com, a temática foi plantas alimentícias não convencionais, e aí eu, orientei que eles utilizassem, que eles seguissem essa trilha nessa sequência, e para isso então, eles para cada um desses passos aqui, eles clicavam e abriam um documento ali, ou um recurso para que falasse sobre, esse assunto, né. Então, nesse primeiro passo aqui, foi um texto que foi fornecido, que eles fizessem a leitura que fala sobre as plantas alimentícias não convencionais, definição, o que são, né, e etcétera. Nesse segundo passo da trilha, eu forneci um vídeo do YouTube, aonde é falado, né, sobre, o uso das plantas alimentícias não convencionais em receitas, né, na culinária. Nessa terceira aqui foi fornecido um infográfico sobre as plantas alimentícias, com alguns exemplos, né, das punk, que foi elaborado no Canva. E nesse quarto aqui foi um podcast, uma entrevista, então, feita por uma entrevista de rádio, aonde os entrevistadores perguntam para uma nutricionista sobre a punk. Então, é um recurso, né, de áudio. E por último, aqui o último passo, eu elaborei no Wordwall um jogo para que eles pudessem então, praticar, né, e esse conhecimento que eles, adquiriram ao longo dessa trilha, e de uma forma e para que fizessem então essa revisão, essa testagem desses conhecimentos de uma forma mais lúdica, né. O YouTube eu sempre utilizo, e é uma fonte de recursos ali com várias possibilidades para o ensino de ciências. Então eu trago aqui recorte. Você pode pegar um vídeo de, por exemplo, aqui, do ciclo de vida de uma borboleta, você pode pegar um curta, né, um filme, uma animação que trata de algum contexto ali associado a uma temática. Esse que eu trago aqui para vocês é Josué e o Pé de Macaxeira, que traz uma história voltada para o ambiente de Caatinga. Aqui eu trago, você pode trazer documentários, né, ou reportagens, entrevistas, que pode estar associado e te auxiliar então nas suas aulas, né. E por último, eu trago aqui os laboratórios virtuais, então o FET, que é um laboratório de simulação interativa, e lá tem propostas, e você pode realizar essas atividades durante os momentos síncronos com os seus estudantes, ou disponibilizar os links para que eles realizam de maneira assíncrona, né. Então, foi criado pela University of Colorado Boulder, e você pode então ter simulações interativas para física, química, matemática, ciências da terra e biologia. E isso é muito enriquecedor, né. Então é muito interessante, principalmente para se utilizar agora nesse momento de, ensino remoto. Trago aqui também
um outro laboratório virtual que foi produzido pela Universidade de São Paulo, aonde nós tem lá há disponível, né, atividades de simulação para física e para química. Então também é muito interessante e também super indico para que seja utilizado, então, como uma ferramenta tecnológica na prática docente. E eu trago aqui um repositório, que é a Casa das Ciências, onde vocês vão encontrar diversos materiais, como recursos educativos, Wikiciências, banco de imagens, revista da ciência elementar. Ele é um site produzido, ele é português, né? Então é um grupo por essa Fundação Belmiro de Azevedo, né? A Casa das Ciências, ela é gerida em Portugal, e você tem lá uma série de recursos que podem ser aproveitados e podem ser utilizados no planejamento das suas aulas. Então, gente, vocês podem ver que as tecnologias educacionais, elas perpassam ali, né, toda esse momento e elas estão no nosso cotidiano, né, essas ferramentas, as mídias, as ferramentas digitais, esses recursos tecnológicos, eles estão disponíveis e faz parte da vida dessa nova geração que nós estamos ali em contato direto. Então, eh essas crianças, né, esses alunos, esses adolescentes, eles já nasceram com esse contato direto com essas tecnologias. Então, cabe a nós, professores, elaborarmos atividades para aproveitar essa interação que já é nata para eles, né, e utilizarmos da melhor forma possível para prover esse conhecimento, né, e facilitar essa aprendizagem. Então, eu finalizo aqui a minha fala, estou à disposição para responder as perguntas que surgirem, né. Então, esses são os meus contatos para quem quiser trocar uma ideia, conversar, amo falar sobre, o ensino de ciências, amo falar sobre recursos, sobre ferramentas didáticas, né, e eu agradeço a todos pela, presença, pela participação e também agradeço muito à comissão organizadora por ter me proporcionado esse momento tão interessante e tão prazeroso que é falar, então, sobre essas tecnologias educacionais para o ensino de ciências. Muito obrigada.